Olá, você está no canal Sagrado Feminina Solana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Eu já vou lembrando você para deixar o like agora no comecinho, para não se concentrar aqui e acabar esquecendo. E agradeço quem já entra dando like, quem hypa o vídeo aí até 3 vezes por semana é gratuito. Para você que sempre deixa um comentário, nem que seja de figurinha, para ajudar no engajamento aqui do canal. Minha gratidão para quem está se tornando inscrito, para quem está se tornando membro, para você que está diariamente aqui comigo, me permite entrar na intimidade do seu lar. Um beijo no seu coração. E é aqueles recadinhos básicos, tá? Os vídeos valem para o momento que você abrir, eles aí não têm um prazo de validade, tá? Também é só adaptar o seu gênero da pessoa e inverter o que eu falo aqui, tá? Eu me refiro sempre à maioria do canal que é de meninas, então eu falo ele, mas os meninos é só colocar aí no seu gênero sem problema. Até quando eu desço o bambu aqui, o negócio é imparcial, né? Tem homem que não presta, tem mulher que não presta. Lembrando também que aqui a gente trabalha com espiritualidade, tá? Diariamente, Frei Rogério, Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa trazem as mensagens. Então é importante que você peça para aquilo que você tem fé, trazer as respostas. Pega a parte que é para você, o que não é, deixa passar, que é para o coleguinha, não tenta forçar. Tá? Quer uma consulta na sua vibração? Manda um e-mail para mim que lá eu passo o WhatsApp, tá? Fica fixado no primeiro comentário aí, sempre o meu contato de e-mail para pedir consulta, para falar comigo. Também fica aí os achadinhos da Laninha Shopee, tá? Você clicando no link, entra lá na lojinha virtual das coisas que eu indico para vocês, baratas, que eu uso, que eu já usei, que eu tenho na minha casa, que são bacanas, tá? Depois que terminar o vídeo, dá uma conferida lá que tem bastante coisa legal que eu separei com muito carinho aí e que eu sei que são bom e barato, que eu uso, já usei, eu tenho. Já começou a dar calor, teve uma amada que disse aí que era menopausa. Amada, não é menopausa, é que conforme começa a mexer, a agitar as energias aqui, o corpo do médium começa a dar sinais, tá? Ou dá um calorão, dá um resfriamento, você começa a sentir uma certa dormência nas mãos. Os ouvidos começam a estalar, no meu caso, que é por causa da clareaudiência. Então, gente, não é menopausa, não. Senão resolvi com chazinho de amora. É quando eu começo mesmo aqui a lidar com as energias da mesa, que começa... Daqui a pouco passa, volta a temperatura ao normal. Faz parte, tá? Na mediunidade tem alguns sinais físicos. Vamos então, Frei Rogério? Aqui a gente vai ver hoje, gente, quais são as intenções dessa pessoa com relação a você, tá? Os planos, as intenções, os sentimentos, os pensamentos. Eu vou tirar as letrinhas, você mentaliza alguém e a gente vai ver o que sai na mesa. O que foi, Frei Rogério? Ele tá dizendo aqui, eu faço um plano, Frei Rogério faz outro. Ele tá dizendo aqui, ele falou um tema aqui, tá? Não é um tema, ele falou uma frase. Ele diz que tem alguém que quer ver você pelas costas. Então a gente vai ver aqui, eu ia ver as intenções, planos, mas já que ele acrescentou que tem alguém querendo ver você pelas costas, vamos ver quem é. É alguém que você está se relacionando, é alguém do passado, é um amigo, é um colega de trabalho, é um parente, alguém. Se ele falou é porque ele quer dar a mensagem para alguém. Então vamos lá. Mentaliza você ou mentaliza a pessoa que você quer saber aí dos planos, das intenções e se tem realmente alguém aí querendo ver você pelas costas. Quer contribuir com o canal, gente? Tem o coraçãozinho, valeu demais. E o e-mail aí também é uma chave Pix, tá? Que Deus abençoe e multiplique na sua vida todos que já ajudaram, vou ajudar o canal. Vamos ver uma primeira energia? Faz lembrar, Frei Rogério, por gentileza, para eu tirar as letrinhas no final. Pode sair espelhadas as energias aqui, tá, gente? O senhor já trouxe essa carta várias vezes, é essa? Ok. A torre, gente do céu. Bom, vamos respirar, soltar um pouco da energia. Às vezes vocês vêem eu fazer isso aqui, gente, é pra isso, tá? Porque às vezes é muito rápido, ele vai falando, eu vou escutando, a boca vai falando aqui na mediunidade e eu não consigo respirar. Aí tem que soltar. Aqui é o seguinte, tá? O Frei Rogério falou de alguém que quer ver você pelas costas. Aqui, gente, para alguns casos, é alguém que tá destruído. Ou emocionalmente, ou tá colapsando emocionalmente, ou a vida material, rotina, finanças, tá distorcida. Essa pessoa tá que nem um barco à deriva, que vocês estão vendo que nesse deck aqui, ó,
Tá flutuando, né? Esse pedaço de terra com a torre. Tá sem rumo, sem norte. Então, gente, aqui pode ser alguém querendo ver você pelas costas, porque essa pessoa tá arrependida de alguma coisa que fez pra você, ou que disse pra você, ou que deveria ter dito, ou se ela foi orgulhosa, vaidosa, egocêntrica, né? E se arrepende, e agora é como se essa pessoa estivesse culpando você pelo infortúnio dela. É isso aqui, a energia que o Frei Rogério falou. Então, por exemplo, ó, a pessoa tá querendo ver você pelas costas porque ela tá culpando você das cagadas que ela fez. Então, por exemplo, era um parente seu que você ajudava financeiramente, aí vocês quebraram os pratos, brigaram, né? E agora você não ajuda mais a pessoa. E aí ela tá se fufendo, tá que nem barco à deriva, tá sem chão, o orgulho e o ego foi pra casa do caracoles, está vindo abaixo, e ela tá culpando você pelo infortúnio dela, porque agora ela fez algo, ela não tem mais você para estender a mão. É um relacionamento, a mesma coisa. Você separou, terminaram, finalizou a relação, né? E ele é que tá arrependido aqui, porque ele deve ter provocado o término, o afastamento, o isolamento, ou pararam de se falar, um bloqueou o outro, ou um foi embora, foi para longe, distância geográfica longa. Seja lá o que aconteceu, ela sabe plenamente que a culpa é dela. Mas ela tá culpando você do infortúnio dela, por isso que ela tá querendo ver você pelas costas, né? Ou seja, uma pessoa arrogante que fez algum erro, cometeu algum erro, sabe que errou, tá sofrendo a causa e efeito disso, o karma, a torre, tá tudo vindo abaixo, tá tudo dando errado, tá numa maré de má sorte, tá se ferrando e tá culpando você, aí talvez tá querendo ver você mal. É só você adaptar, se é um amigo, um colega de trabalho, um ex-namorado, ex-noivo, ex-marido, ex-esposa, um parente. Aí essa pessoa está se lascando por intervenção divina. É como se a própria espiritualidade dissesse, chega, né? Você já aprontou toda, você já fez toda, você já sambou aí no orgulho, no ego, na vaidade, você é humildade zero, né? Você só prejudicou e destruiu pessoas, agora você está na ruína. Tá? Essa pessoa aqui, para alguns, está até no isolamento. Então, por exemplo, talvez as pessoas estão dando as costas além de você. A máscara caiu, todo mundo está vendo quem é, está se afastando. E a pessoa está culpando você. Aqui também tem tudo que essa pessoa está passando de negativo, porque aqui é decepção, decepção com pessoas que ela achou que era amiga, decepção no trabalho, ou perdeu o trabalho, ou faliu um negócio que tinha, rompeu uma sociedade, separou, terminou, acabou um relacionamento. A pessoa tá sem chão, tá vindo a ruína na vida dela, seja emocional, financeira, de rotina, tá? E tudo isso tá servindo para a pessoa sair de cima do muro e destruir as crenças básicas que ela baseou a vida inteira. A vida inteira ela foi orgulhosa, foi gananciosa, foi materialista, né? Foi lascívia, né? Só das coisas da carne, da matéria. E tá servindo para o caos que vem na vida dela para ela abandonar tudo isso e se modificar, virar um ser humano melhor. Então vem a desconstrução para destruir tudo, botar tudo abaixo e reconstruir a personalidade, né? Os pensamentos, para mudar a pessoa. E para alguns, essa pessoa é tão arrogante, tão soberba, que talvez ela não tá entendendo isso. Que ela é a causadora da própria ruína. E que se ela tá ferrada do jeito que tá, é por culpa dela, não é sua. Só que ela tá tentando culpar você. E aí fica lá, talvez, praguejando, rogando praga para você se dar mal na vida. Tá? Agora eu entendi por que o Frei Rogério falou que tem algumas energias que a pessoa quer ver você pelas costas. Porque talvez agora você parou de falar com ela, você isolou ela e se isolou. Você botou um limite, você disse não. É aquela pessoa que sempre ia lá pedir um dinheiro emprestado, né? Sempre sugando você, você disse não. Aí agora a pessoa tá brabinha, né? Ela provocou uma ruptura, um término, uma briga, ela fez a calamidade toda. E aí a arrogante tá culpando você, quer ver você pelas costas, né? Aqui, a torre simboliza a Torre de Babel.
né? Que é o símbolo máximo do orgulho do ser humano, que queria fazer uma torre, construir uma torre que alcançasse o céu. Né? Só que na história da Torre de Babel, no mito da Torre de Babel, Deus confundiu as línguas. Todo mundo falava a mesma língua, de repente cada um começou a falar num dialeto e ninguém se entendia mais. Então pode ser que vocês se desentenderam por algo que ficou mal falado, mal dito, mal interpretado. Pode ser que um ou outro foi rude, foi grosseiro, falou o que não devia, falou com arrogância, falou com violência, porque aqui são rupturas violentas. E agora a pessoa está totalmente vulnerável. Tá? Tá acontecendo vários imprevistos na vida dele ou dela. Né? É um cano que estoura, é uma doença que aparece, é um gasto extra, aí se aperta aqui, o cobertor tá curto. Né? Se ficou desempregado ou tá tendo uma dificuldade para arranjar emprego. Se faliu, se brigou com sócio, brigou com patrão, colega de trabalho. Tá tudo lascado. E tudo isso é para obrigar a ser humilde, grato, desapegado que não serve mais, né? Para a pessoa agarrar preço de gente. E para alguns a pessoa não está aprendendo essa lição, né? Porque ela tá tentando jogar as culpas em você. Olha, se eu tô ferrado, tô desempregado, a culpa é sua. Né, que me estressou, eu briguei no trabalho e acabei perdendo o emprego. Ou então, se eu tenho emprego, estou empregado, mas não estou dando conta das dívidas, é porque você não está dividindo as contas comigo. Mas ele não pensa por que você não está do lado, né? Por que ele está isolado, por que você isolou, por que tem gente isolando, por que você botou limite, por que você disse não. Por que você se afastou ou você se bloqueou emocionalmente. E é uma pessoa aqui que ele se faz de vítima. Ele tá todo estremecido, tá de cabeça quente. Nesse deck não tem o raio, né? Mas é uma pessoa com a cabeça cheia, com a cabeça quente. Tá sofrendo? Tá. Mas não sai do orgulho. Tá? Não sai da vaidade, tá com algo estremecido, a vida estremecida, todo ferrado. Tá? E aqui vem tudo isso justamente para mostrar o quanto nós somos vulneráveis aos imprevistos da vida, para desfazer essas ilusões da falsa segurança, mas a pessoa não quer. Esse aqui, gente, ele não quer mostrar vulnerabilidade, ele não aceita a marca maior do ser humano, que é a vulnerabilidade, ele quer ser perfeito, ele quer estar acima de todo mundo, o ego, a grandiosidade, eu não tenho falhas, eu não erro, eu sou melhor do que todo mundo. Vulnerabilidade. Tem mais alguma coisa aqui, Frogênio? É, aqui para alguns, não é para todo mundo. Isso aqui fala de desgraças, calamidades, acidentes. Então é aquela coisa que pode ser que dê uma chuvarada, sofreu uma enchente, né? Deu um alagamento, uma enchente, perdeu o carro na enchente. Tá? O carro quebrou, não tem como consertar, não tem dinheiro, sofreu um acidente de trânsito, não tem como pagar o prejuízo do outro, não tinha seguro. Essas coisas aqui. São esses tipos de imprevisto na rotina, de calamidade. E aqui tem um terremoto, né? Em alguns casos o raio tá caindo na torre e causando uma espécie de terremoto. Tá? Então a vida dessa pessoa aí tá um caos. Seja a vida física, emocional, material. Tá? Mas a pessoa parece que não quer aprender. Aqui é a morte do ego. A pessoa não quer matar esse ego. Tem mais alguma coisa aqui? É, ela precisaria aqui, a gente tá falando de restauração, de renovação. Né? Mas talvez é uma pessoa que ela não quer fazer isso, ela não quer ter que admitir. E aqui fala de algo que tá escapando. Né? O controle da vida dela, o que ela achava que era seguro na vida dela, as amizades que ela achava que eram leais, o trabalho que ela achou que era certo. Né? Algo tá escapulindo, ou o controle de você. Não tem mais controle sobre suas emoções, sobre sua vida. Tem mais alguma coisa aqui, Rogério? É, para alguns não é para todo mundo essa informação. O Frei Rogério tá dizendo que essa pessoa tá tentando reconstruir esse caos na base... Como que é que o senhor falou? É, o Frei Rogério falou assim, ó,
que a pessoa tá tentando construir a felicidade dela em cima da felicidade dos outros. Pode ser a sua, né? Quer construir a felicidade dela em cima da infelicidade do outro. Ou quer construir ou reconstruir a vida dela que tá um caos se aproveitando dos outros. Então pode ser que ela tá se ligando a pessoas, amizades, relacionamentos, visando isso. Ou seja, não aprendeu nada esse daqui, né? Não aprendeu e não aprende nada. Vamos ver mais? Esse literalmente tá que nem um barco à deriva, tá? Sem lenço e sem documento, como diz a música lá do Caminhando contra o Vento, sem lenço e sem documento. Tá sem rumo aí. Aí, ó, o cavaleiro de paus, cavaleiro que vem com o pau na mão. Para alguns é uma pessoa que tá sendo meio cafajeste ou foi, né? Talvez tá apostando aí, gente, em tá pegando alguém, fazendo peripécias sexuais aí com a pessoa, usando do fogo da paixão, do desejo, para ter o que ele quer. Se usando do rostinho, do corpinho bonitinho, para chegar onde quer. Né? Determinado a em vencer, seja para provar para os outros ou para chegar nos interesses dele. Aí, ó. É uma pessoa se achona, né? Esse aqui se acha realmente a última Coca-Cola do deserto. É o 6 de paus. Gente, pensa bem, tá? É o cavaleiro de paus, né? O cafajeste do tarô que se acha, movido pela paixão, pelo impulso, pelo desejo, que se acha, com a carta do mundo, eu me acho total, eu sou o centro do universo, eu sou lindo, maravilhoso, Zé bonitinha, Maria bonitinha, com o 6 de paus. Esse aqui, gente, ele acha que é o alfa e o ômega, tá? Ele acha que é o próprio Amon-Ra na Terra, ele se acha incrível. Se é bonito, se usa justamente do charme, da beleza, do borogodó e da parte sexual, porque se acha incrível, seja homem ou mulher. Né? Olha o meu corpinho gostoso, eu sou lindo, olha o meu rostinho bonito. Né? É uma pessoa que mostra muitas façanhas, né? Me olha, me veja, gosta de chamar atenção, que ele quer brilhar mais que o sol, ele precisa da validação do mundo olhando para ele. Pagando pau pra ele, jogando, batendo palma, aplaudindo, bajulando ele ou ela, validando ele ou ela o tempo todo. Vive de aparência esse aqui, tá? De status, aparência física, vaidade do corpo, tá? Tudo isso aqui é fútil ao extremo. E se acha completamente, né? Se é bonito, se usa disso. Se é feio, que nem o bicho do pau podre, aí é que nem eu digo sempre, é o feio com autoestima, gente, é uma metralhadora carregada, né? Que o céu é o limite. Né? A fulana quer ficar com você, ai, a fulana é feia e você, desgraça, que é feio, que é um raio e não se enxerga, não tem espelho em casa. Não, mas eu sou lindo, maravilhoso. Mamãe passou dendê em mim, passou melzinho em mim porque eu sou lindo. E eu, às vezes, é o bicho do pau podre, né? Mas cheio da autoestima. Aí é um perigo. E para alguns realmente é uma pessoa bonita, tá? Que se usa muito disso. Fútil e superficial no que pode. Aí, ó, tem uns que tá investindo mesmo aqui, gente. Nas novas paqueras, nas novas conquistas. Até porque quer esfregar na sua cara e do mundo que ele tá bem maravilhoso, que ele não precisa de você, que ele não tá fritando merda pra comer torresmo. E tá querendo mesmo ver você pelas costas. Tá? É por isso que Deus não dá asa pra cobra e não prospera esse tipo de gentinha, tá? Aí, ó. Tem uns, gente, aqui que estão indo longe, tá? O raio do Tinder desse aqui, o raio do Badu desse daqui, tá indo longe, né? Tá atravessando fronteiras. Ele tá conversando com gente de contatinho pra ele pegar. Ele tá no Rio Grande do Sul, ele tá mandando mensagem pra gente da Amazônia. O Tinder dele tá no alcance longe. Tá? Ele tá lá no Tinder da vida, que nem o catálogo do Avon da putaria, né? Só catando a próxima vítima aí. Por quê? Porque ele quer se mostrar vencedor. Pra você, pro mundo, pros parentes, pra todo mundo. Ele quer ostentar, ele quer mostrar que tá bem, e tá todo fuzilado, tá? E ele tá catando pra alguns aqui, ó, desesperado uma próxima vítima, tá? Que é pra ele sugar, pra pessoa ajudar a levantar a vida dele que tá na merda, tá fritando merda pra comer torresmo, tá? E ele tá fazendo isso, gente, aqui, não é porque ele tá querendo buscar uma parceira, um parceiro, não. É pra aparecer, pra ostentar, pra dar a volta por cima, pra esfregar na cara dos outros, pra fazer ciúmes pra você. Tá? E ele tá mesmo aqui querendo ver você pelas costas, porque realmente a pessoa foi desleal
e de falsa moral, só que é uma pessoa que vergonha na cara que passou longe, gente. Tá? Porque ele é injusto, ele quer fazer parecer que você botou ele na situação que ele tá. Então, por exemplo, se ele teve que sair de casa, que você botou pra fora, terminou a relação, ou você saiu de casa, deixou ele na pindaíba, né, levou todas as coisas, deixou ele ferrado, mal pago, ele tá culpando você dos erros. E para muitos aqui, ou ele foi teimoso, orgulhoso, turrão, mandão, controlador, ou ele foi festeiro, cheio de contatinho, ou ele traiu você, traiu sua confiança, traiu o amor, traiu a parceria, traiu com o adultério, ele aprontou. Lana, essa pessoa que eu trouxe pra mesa era um parente. A mesma coisa aqui, ó, no centro da consulta. Era parente? Era aquele parente Agostinho Carrara, né? Que procura você pra dar umas mordidinhas no financeiro, tô precisando disso, tô precisando daquilo. Você ajudava, era o irmão, era o cunhado, era o filho. Era o vampiro espiritual, vampiro sugador de dinheiro. Desgaste ele trazia para você, era cansativo, a pessoa sempre fazendo as mesmas cagadas, o mesmo vício, o mesmo excesso, a mesma compulsão. E você ali ajudando, tá? Tem uns aqui, inclusive, que se não estão catando peguete para se associar para tirar vantagem, para sair da lama, vai fazer isso ou tá fazendo com parente, com pai, com mãe, com irmão, né? Para sugar aqui, ó. Esse aqui, gente, é o obsessor vivo. Tá? É o devorador do dinheiro, pega o dinheiro emprestado, não paga, faz o coitadinho pra pessoa ficar com pena e perdoar a dívida. Ah, não precisa me pagar não, fica de presente. Né? Já vai 10 vezes lá, pede dinheiro pra mãe, porque sabe que a mãe perdoa. Né? A mãe não vai me cobrar, ou ela vai dizer não precisa pagar. Tem esses cara de pau? Tem. E de novo, ele tá na merda financeira aqui, ó. Tá com necessidade de reorganizar as finanças, se sente culpado, mas não dá o braço a torcer nem a pau. Tá? Ele prefere ser injusto e dizer que a culpa é sua, jogar o seu nome na lama. Ele tá invejando a sua boa sorte, a sua luz, a sua prosperidade, a sua finança, se você tá bem, a sua saúde, tudo. Invejoso ainda, além de tudo. Esse aqui tem inveja de geral, ele tem inveja do vizinho com um carro novo, do colega do trabalho. Tá? Invejoso nato, sai no centro da consulta. Esse aqui, ele tá botando até olho gordo em você, tá? Ele tá aqui, gente, tendo que perder objetos, tá? Perder um celular, perder um bem, né? Que nem eu disse, bate um carro, não tem dinheiro para consertar, nem não tem seguro, não pode pagar o carro do outro que ele bateu e deu prejuízo. Tá tudo sendo consumido. O que ele conquistou com você ou às suas custas aqui, ele perdeu ou tá perdendo. Ou tá perdendo o sono, tá perdendo a saúde, tá estressado. Tá se lascando total, tá cheio de problemas. Olha aqui, ó, cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de obstáculo. E é tudo único e exclusivamente culpa da pessoa. E ele joga a culpa em você e no mundo. Tá depressivo, mas tá escondendo. Para alguns estava um relacionamento tóxico, né? Tava consumindo você. As culpas eram todas suas, você era a pessoa errada, o problema era você. E aí você cansou. Cansou da desonestidade, cansou das mentiras, da deslealdade, do ser aproveitador, né? Às vezes não é aquele que pede as coisas, mas insinuava, você ia lá e comprava. Né, você ficava com dozinha que ele fazia a vítima, você dava de tudo, você bajulava, você babava o ovo, né, tava sempre elogiando, dando coisas, presentes, olha aqui, ó, presenteando, presentinho físico, sempre babando e mimando a criatura. Até isso para alguns, tá? O que ele tiver conquistado aqui, tirando de você, usando você, ele perdeu e tá perdendo. Seja as coisas materiais, seja a saúde, seja a sanidade, seja as coisas emocionais, energéticas, tá? Tá caindo com força o karma, tá? Principalmente se for aproveitador. Aqui também tem, para alguns, não é para todo mundo, que além de estar ficando com a imunidade baixa, aí pega mais gripe, vírus, bactéria, esse tipo de coisa, fungo, tá? Aqui pode ter alergia de pele, coceira, urticária, pode ter alergia respiratória, pulmonar, depressão,
né? Tá perdendo peso, tá emagrecendo por motivos que não são saudáveis. Se tá no vício, tá se afundando no vício. Tá fumando demais, tá bebendo demais, tá jogando dinheiro fora com jogo, com quenga. Aquilo que ele tiver de excesso, vício ou compulsão, tá exagerando. Se é brigão, tá brigando com todo mundo. Se é estressado, tá 2 vezes mais. A sorte desse aqui, gente, foi pra casa do Caracoles. Agora eu entendi porque que o Rogério falou. Ele tá querendo ver você pelas costas porque ele tá com raivinha. Ele culpa você pelos infortúnios da vida. Ou aquele tipo de pessoa que diz, você desgraçou a minha vida, você estragou a minha vida. Ele não enxerga que é culpa dele, foi ele que fez. Ela que faz. Mas ela precisa culpar você, ela precisa culpar alguém. Mesmo que seja injusto. Né? Lana, essa pessoa é ingrato do caramba. Eu ajudei, eu fiz tudo, eu estendi a mão, eu cuidei. Eu mimei, eu bajulei, eu fiz tudo. Construí coisas junto. Né? E agora a pessoa tá fazendo essa injustiça pra mim, tá dizendo que eu desgracei a vida dele ou dela, tá me culpando aí dos infortúnios dele ou dela, pra você ver como é uma pessoa ingrata, que não aprendeu lição nenhuma aqui de humildade, mesmo tomando na tarraqueta. Aí tem saudade de você? Tem. Saudade do fogo no parquinho, tem obsessão por você, ciúme de você. Tá? É uma pessoa que fica lembrando quando escuta música, lembra do cheiro, cheiro do cabelo, cheiro da pele, maciez da pele. Lembra dos presentes ou dos objetos que remetem a você. Tá? Fica lá, mas a pessoa não admite. Sabe que teria que fazer mudanças, sabe que teria que ser determinado não só para fazer as mudanças, mas para ir atrás de você, lutar por você, mostrar que mudou. Mas é uma pessoa que é aquele tipo, eu não corro atrás de ninguém. É os outros que correm atrás de mim, ó. Eu não mudo por ninguém, né? Eu sou sempre o certo, eu tô sempre certo, eu sou perfeito. Os outros é que tem problemas, a culpa é sempre dos outros. Se a relação fracassa, é culpa do outro, não é minha. E ele tem consciência plena de que ele faz essa inversão? Tem. Tem. Para alguns tem até uma baixa autoestima que ele tenta mascarar com toda essa coisa vaidosa que se acha, tudo casca. Porque é uma pessoa medrosa, insegura, que não confia tanto assim no taco dele ou dela, como faz parecer. Aí, para tentar mascarar, é o conquistador barato, é o sedutor, é o que não para com ninguém, passa o rodo em todo mundo, mas é uma máscara. Porque é uma pessoa de baixa estima, ela precisa da validação externa dos outros. Né, para se sentir bem, para achar que tem importância, para achar que é especial, né? E acaba sendo uma pessoa extremamente fútil, ligada só às coisas do corpo, da matéria, do dinheiro, de ostentar, de aparecer. Para alguns estava até usando você para isso, ó. Ostentando com o que você dava, com a boa vida que ele estava tendo através de você, ou com a sua parceria, ou com a sua ajuda. Aí aquela pessoa que está ostentando no shopping com o dinheiro que você emprestou e ele não te paga. É o parente lá que não tem vergonha na cara, não paga você, comprou algo de você, não paga, mas está ostentando. Não tem dinheiro para pagar você, mas tem para cervejada, para churrascada, para ir para praia passear. Tá devendo para todo mundo e não paga. Tem esse tipo de gente? Tem, seja amigo, parente. E não tem vergonha na cara. E a pior, amanhã ou depois tá devendo para você e volta para pedir de novo. E aí se você negou, você tá cortando, você isolou, você mudou com a pessoa, tomou uma atitude diferente, aí não tá gostando, né? Aí tá lá invejando, praguejando, botando olho gordo na sua vida, em você. Para alguns aqui, Frei Rogério tá dizendo que até deixaram você para ficar com alguém que poderia aí dar uma situação melhor, para abrir portas, status, ou que tinha dinheiro, tinha bens. Tem os interesseiros assim? Tem. Para outros foi movido pela coisa sexual mesmo, porque precisa se validar e tem que pular a cerca, tem que trair, para se achar incrível, o conquistador. Esse tipo de coisa, só adaptar se for mulher. Tem mais alguma coisa aqui, Frei Rogério? Para alguns tem distância geográfica mesmo, tá? Olha aqui, ó, torre, navio e montanha. Para alguns é distância longa, de uma cidade, estado ou até país. Pode ter distâncias curtas porque é uma leitura coletiva,
Mas tem muita gente que tá longe, bem distante, né? E aí a pessoa precisaria não só mudar a vida dela, organizar as finanças dela, ser determinada para lutar com você e mudar o que ela precisa mudar nas atitudes dela, no caráter dela, mas ir atrás. E a pessoa, eu vou ser sincera, para alguns ela tá inventando essa narrativa para ela justificar o porquê que ela não vai atrás, né? Para tentar desvalorizar você. Que você não merece ele correr atrás, você não merece o esforço, que tudo de ruim que ele tá passando é culpa sua. E para alguns é mais fácil para ele tentar uma nova conquista com uma outra pessoa que não conhece a índole dele, não conhece o caráter dele, não conhece a podridão que ele tem dentro dele. Porque para alguns aqui você sabe muito bem quem é a pessoa, então ele não quer ter o trabalho de se modificar. E sabe que você não vai aceitar do mesmo jeito, então eu prefiro o que é mais fácil, é investir numa pessoa nova, uma pessoa distante, uma pessoa que não me conhece, não conhece meu passado, não tem ninguém aí de familiares para falar alguma coisinha que vai entregar a podridão que eu tenho em mim. Aí eu posso chegar como príncipe encantado, a pessoa compra a ideia. Tem uns assim? Tem. E é uma pessoa muito apaixonada, pensa muito, lembra muito do Fogo no Parquinho, tem até uma certa obsessão por você, mas não admite. Ah, ele não quer ter que admitir nem pra ele. É uma pessoa muito voltada só pro próprio umbigo. Ele vive num mundinho, numa bolha lá em Nárnia, gente, que só faz sentido na cabeça dessa pessoa. E realmente, para alguns aqui, tem muita gente se afastando dele ou dela, ou ele tá dando essa justificativa do porquê que ele tá se retirando e se afastando das pessoas. Porque ele quer parecer que é melhor que os outros, que ninguém merece ele. E na verdade não é, tá? É as pessoas que estão vendo quem ele é e se afastando. Aí ele faz a inversão da narrativa. Sou eu que sou seletivo. É você que não serve pra mim. Eu que sou melhor do que você. Eu que não quero contato com você. Então eu me isolo. Tem uns arrogantes assim? Tem. Com você, ele gostaria de abrir comunicação. Mas ele sabe que daí ele tinha que se empenhar. Ele vai ter que lutar para conquistar você de novo. Ele tem que mudar coisas nele. E a preguiça não deixa. Porque aqui no navio é uma pessoa, gente, que é como se fosse... Talvez você estava levando arrastada essa relação, né? Ou ele era o forasteiro, uma hora ele estava de um jeito, uma hora estava de outro, uma hora ele vinha de um jeito, uma hora vinha de outro, uma hora bloqueio, uma hora desbloqueio, uma hora ama, uma hora não ama. Uma hora manda embora, aí manda reata, termina de manhã, renata de noite, vai embora num dia, volta no outro. Um dia eu separo da minha titular, no outro eu volto para você. Não sabe o que é, inconstante. E estava sendo arrastado. Né? Ou então, tipo, tava só no oba-oba, porque fala de férias. Só curtindo com você, tava fazendo de você só mais uma opção momentânea de uma conquista, de uma paquera descartável. Como o Cafajeste mesmo. Para alguns, ele foi até para longe, né? Ele pode ter aceitado uma proposta de emprego noutra cidade, estado e país visando din-din, não se importou com o seu sentimento nem com o relacionamento de vocês. Né? Não se importou. Uma transferência, um trabalho no outro lugar, no estrangeiro, um curso longe. Ele não pensou no relacionamento, ele pensou no umbigo dele. E aí, ele não quer ter que abrir mão do que ele tem lá, mesmo que ele deu com os burros na água e tá se ferrando, e voltar para você admitir que o que ele foi buscar e botou como prioridade não deu certo. Aí ele bota o orgulho aonde? Aqui também tem. Para alguns ele quis explorar um novo mundo aqui nas paqueras mesmo, né? Pirulito e Xana nervosa. Aqui, para alguns ele foi buscar até um pretendente de fora, né? Para alguns aqui teve. Sei lá, encontrou o velho da lancha no outro país e foi atrás. Aí agora se ferrou, tá sem jeito aqui de voltar e ter que admitir que deu com os burros na água. Que era tudo ilusão. É só vocês adaptarem a situação aí. Aqui, para alguns, fala de fim de semana romântico. Talvez
Foi só um momento que a pessoa teve com você que nem cafajeste, depois que ele teve o que ele queria, ele picou a mula. Né? Ou tava se divertindo com você, do nada deu um perdido em você fim de semana, foi pras quengas, foi arranjar um contatinho fora aí. Né? Ah, bloqueou você, aí agora quer aparecer de novo como, né? Deu ghost em você, foi atrás de outra. Aqui também tem situações que ele pode ter dado um perdido em você, você descobriu, né? Diz que ia viajar no fim de semana a trabalho, era mentira. Tava com a amante. Né? Ah, vou jogar um futebol com os amigos, mentira. Né? Algumas coisas momentâneas aqui, que a pessoa trocou o que tinha de certo pelo duvidoso, por um prazer momentâneo, por uma aventura. Por algo até casual. Aqui também tem... É como se fosse, para alguns, a pessoa gostaria, que é um 10 de espadas, né? Ele apunhalou você pelas costas de alguma maneira aqui. Alguma coisa que foi injusta, você não merecia, né? E a pessoa fez no impulso, não pensou, ou disse, não pensou. E a pessoa até gostaria de ressuscitar a relação. Mas para muitos é muito orgulhoso para fazer isso, porque daí teria que fazer as mudanças, admitir, mudar, ir atrás, lutar. E como eu disse, para alguns é os outros que correm atrás de mim, eu não corro atrás de ninguém. Eu me acho. Gente, essa pessoa aqui, ela tem um problema estrutural na personalidade dele ou dela, dessa baixa autoestima, tá? Que faz essa pessoa se enxergar dessa maneira grandiosa, ou querer se enxergar dessa maneira grandiosa. Mais inteligente, mais bonita, mais esperta, mais sexy, mais tudo que todo mundo. E é para esconder essa depressão, vício, baixa estima, essas coisas toda ferrada que essa pessoa tem, tá? E aí ela não encara essas dificuldades que ela tem, ela bota uma máscara de perfeição. E é uma pessoa que ela chegou num ponto, no nível de ego e de arrogância, que ela se acha boa demais ou especial demais para tudo e todos. Né? Como se ela não desse certo na vida ou nos relacionamentos, sempre por culpa do outro. Né? Se eu não subo na vida, na carreira, é porque o meu chefe não dá oportunidade, é por isso, por aquele outro motivo. Ele não é porque ele não estuda, ele não se capacita, ou porque ele pisa na jaca, as pessoas não confiam. Ele culpa sempre os outros. Eu não dou certo no relacionamento, não é porque eu traio, porque eu trato mal, porque eu sou desonesto, desleal, rígido, inflexível, teimoso, orgulhoso. Não. A culpa é sempre do outro. E assim ele vai levando a vida nesse ciclo de repetição. E aí ele constrói de um lado e ele mesmo espalha do outro. Aí ele constrói, amanhã ele destrói, tem que começar do zero. Em tudo. E aí ele sempre culpa os outros. Ele não enxerga que a responsabilidade, a culpa é dos erros que ele comete, que o grande obstáculo é ele mesmo. Que a grande dificuldade, por que ele está sempre num ciclo de problemas, volta, aí dá um passo para frente, 2 para trás, ganha tudo hoje, amanhã perde tudo, é por culpa dele ou dela. A mudança de sorte dele ou dela aqui, ó, na linha do meio, vem justamente das repetições de ciclos negativos, de destruição, de perdas que ele mesmo faz acontecer. Porque aqui, com você, essa pessoa tinha na ferradura boa sorte, inclusive tinha linha de destino para alguns, é o povo cigano na mesa. Dizendo que para alguns tinha linha de destino, né? Foi a providência divina que trouxe aí essa aproximação. Mas a pessoa provavelmente aqui aprontou alguma. Aqui fala muito do momento presente, tá na linha do presente. Aqui fala que é necessário se espiritualizar, essa pessoa não tem isso. Ela só procura a espiritualidade, a fé quando ela precisa. Tá? Aqui, você era um refúgio, um local protegido, que essa pessoa podia se abrigar, você era boa sorte, a proteção. E aí, essa pessoa fez algo imprevisível ou inesperado, negativo, que estragou tudo. O destino estava favorável, mas veio a fatalidade que essa pessoa fez. E acabou com tudo. E assim ele segue a vida, tá nesse ciclo de repetição. Ele não sai dessa roda kármica.
Ele não paga um karma, já produz outro. Tá? E é uma pessoa aqui que ele quer fama, ele quer os louros da vitória, ele quer ser rico, ele quer ser famoso, ele quer ser bonito, ele quer tudo. Mas ele não quer ter que se empenhar por nada disso, ele não quer ter que crescer, amadurecer, mudar. Ele quer isso por associação com as outras pessoas, por osmose, né? Se eu estiver respirando do lado de um rico, eu vou ficar rico, né? Se eu estiver babando o ovo de meia dúzia de gente rica, eu também vou ficar rico. Ou pode ser que sobre uma migalha da mesa do rico para mim. Ou então, se eu casar com uma pessoa que tem condições de alavancar a minha vida. Se eu me escorar num parente que deixa uma herança, ou que tem alguma coisa para me dar. Por quê? Porque é preguiçoso. Porque se acha bom demais e acha que o mundo, o universo, o cosmos tem que dar tudo para ele. Eu mereço tudo, de tudo e todos. Eu mereço o bom e o melhor que a vida, o mundo e o universo têm para me dar, porque é direito adquirido, eu sou incrível, eu mereço. É essa pessoa. Todo mundo deve alguma coisa para ele, o cosmos, o universo deve algo para ele. Mas ele não quer ter que trabalhar para nada disso. E aqui o Frei Rogério está dizendo que ele já teve várias oportunidades de boa-aventurança e sorte que ele estragou. Seja nos relacionamentos, seja de trabalho, seja na carreira. Ele já teve oportunidades que ele mesmo estragou. Ele mesmo se detona, se sabota. Principalmente porque ele corre muito atrás da prosperidade aqui, ó. Do dinheiro. Tá? Essa pessoa acha que o dinheiro para ele é a solução de tudo e não é. Porque ele pode ser rico, milionário. Se ele continuar com as atitudes, pensamentos, condutas, ideias, caráter que ele tem, ele vai perder tudo sempre. Porque não é o dinheiro que vai fazer essa pessoa ter uma vida melhor, e ele não entende isso. Que ele precisa crescer é moral, espiritual, virar gente. Ele acha que a solução dos problemas dele é grana. É status, é dinheiro, é poder, é controle. E não é. Se der tudo isso para essa pessoa, ela se destrói tudo em pouco tempo. E sempre foi assim, continua repetindo. Então, essa pessoa tá querendo ver você pelas costas, em alguns casos aqui, porque ela tá com muita inveja. Ela fica rogando praga, botando olho gordo. Pode ser você que tá tendo as consequências espirituais aqui energéticas, tá? Se você não tá dormindo bem, tá com insônia, tá tendo pesadelo, né? As coisas estavam bem para você, começou a enguiçar. Começou a aparecer gastos, perdas de objetos, né? Maré de azar. É tudo essa pessoa botando zica em você, olho gordo em você. Se você tá com algum problema de saúde. Para alguns, o Frei Rogério tá dizendo que é até espiritual. Tá com mancha, alergia, coceira, falta de ar, a imunidade baixa, pode ser tudo doenças energéticas espirituais dessa zica, dessa inveja, desse mal olhado, das pragas que essa pessoa fica rogando para você. Porque é um arrombado que não rompe na vida, não dá certo na vida e se faz um injustiçado e ainda quer praguejar a mão que alimentou. Quer amaldiçoar a mão que alimentou, muitas vezes aqui, que tirou ele da bosta, da merda. Porque é um ingrato, olha aí, ó. Tá? Os caminhos dessa pessoa tá totalmente fechado, olha aqui, ó. Ele tá com os caminhos fechados e a espiritualidade que tá fechando é a Xangô, tá na mesa. O que ele tá colhendo é a justiça divina, tá tudo fechado aqui os caminhos, ó, Exu, Xangô e obsessores. Tá? Seja obsessores que ele atrai, seja obsessores mandados, seja energia negativa, porque esse aqui ele não tem energia positiva, ele tem energia negativa. E ele fica tentando mandar para você essa podridão. É só você adaptar se é um parente, se é um amigo, colega de trabalho, se é um ex. É um invejoso do caramba. Tá? E esse aqui ele tá com os caminhos todo fechado, ó. E Xangô que tá fechando e Exu que tá executando. Tá? Principalmente na prosperidade, na sorte, em tudo. Tá? O que ele tiver de coisas materiais, que ele adquiriu tirando de você, sugando de você ou sugando de outras pessoas, tá perdendo e vai perder. E a espiritualidade vai permitir, vai, que vá pro fundo do poço para ver se vira gente. E ele não consegue entender, tá, gente? Essa pessoa, além de tudo, ele deve ter algum problema de cognição, porque ele não consegue entender.
Ele continua na mesma postura, ele quer medir força com a espiritualidade, com Deus, com destino, com karma. Deixa você arrombar, gente. Eu dou a risada, porque quanto mais essa pessoa empina a cabeça, pior é, maior é o tombo. Mais ela se arromba, mas não quer baixar a cabeça para Deus, para o universo, para o cosmos, a justiça divina. Não quer mudar, não quer melhorar, não quer evoluir. Aqui, ó, caminho tudo trancado, e ele tá tentando trancar o seu. Então tome cuidado, faça uns banhos, orações, proteção. Se você tá sentindo essas energias ruins rondando você, eu já tá dizendo aqui para alguns, não é para todo mundo. Se você tá sentindo presenças, tá? Principalmente dentro de casa, na hora de dormir, ó, confirma. Se você tá sentindo presenças, parece que tá sendo observado, esse tipo de coisa, faz umas orações, faz uma defumação na casa, faz umas limpezas, faz uns banhos, tá? Que é a zica que essa pessoa fica mandando pra você, tá? Essa pessoa realmente tá aqui, ela quer ver você pelas costas, é o 7 de espadas, o ladrãozinho. E não só isso, ela tá trabalhando pra isso também. Aqueles que podem, eles falam mal de você, tenta destruir a sua imagem, a sua moral, sua reputação, com calúnia, com mentira, com difamação, com meias verdades, para destruir você nesse sentido também, com fofoca. Só que ele tá tentando fechar os seus caminhos e ele tá fechando cada vez mais o dele. Quanto mais coisa ruim ele deseja para você e joga de uruca em você, mais bate e volta. Só que tem alguns casos aqui que você precisa, assim, reforçar suas proteções, tá? Porque é tão grande a zica dessa pessoa em cima de você que para alguns tá respingando algumas coisas, tá? Não é para todo mundo, não. Mas para algumas pessoas tem. Para alguns aqui, se você tá botando na justiça num divórcio, tá pedindo pensão, tá? Porque esse aqui ele deve estar devendo para algumas pessoas, ele tem dívida com você, ele deve algum dinheiro para você. Se você tá cobrando, né? Se tem questões judiciais ou até questões morais, que nem eu disse, né? Não foi uma coisa lá de tabelionato e tal, mas ele tá devendo algo para você que ele não paga. Tá? E você tá cobrando, seja dívida moral, seja dívida judicial, financeira, tá? Tá mostrando aqui. Ou se você tá exigindo os seus direitos na separação, se você botou uma Maria da Penha, uma medida protetiva, ele tá com raivinha. E aí ele tá dizendo para ele mesmo que você desgraçou, tá desgraçando a vida dele. Quando, na verdade, você foi uma bênção na vida dele. Só que ele não quer ter que admitir isso nem a pau. Na cabeça dele, ele quer pintar você como Satanás na vida dele. E ele é que foi na sua. Além de ingrato, esse aqui é maluco, tá? Que é uma pessoa que distorce as coisas nesse nível não é só mau caráter. Esse aqui, ele deve ter uns probleminha mental. Ou uns transtornos de personalidade, não é normal. A pessoa inverter tanto a narrativa das coisas para de algoz ele sair como a vítima. Tá? Não é só mau caratismo, não. Esse aqui, ou ele tem umas coisas ruins que acompanha ele espiritual, além do moral e do caráter, ou ele realmente é biruta da cabeça em algumas coisas aqui, que ele mesmo acredita nas loucuras que ele fala e acredita nas doideiras. Aí, ó, aqui, no Tuareg, fala, Frei Rogério. Essa pessoa, Frei Rogério, tá dizendo que para alguns não é para todo mundo. Ele vê você como rival ou inimigo, inimiga agora, ou seja, comeu do seu prato da sua mão, agora você é inimiga, tá? Ou ele é cheio de inimigos ou tem inimigos ocultos aqui, ó. É isso que o Frei Rogério tá falando. Porque onde essa pessoa passa, ela causa injustiça, as pessoas ficam com raiva, com ranço, ela se aproveita dos outros, ela acaba arranjando inimizades. E aqui, de novo, ó. Aqui no negativo do Tuareg fala de agressão. Para alguns aqui você botou na justiça por agressão, calúnia, difamação, Maria da Penha, medida protetiva. Teve para alguns alguma coisa de agressividade, que aqui fala de proteção física, ou você fugiu dessa criatura, né? Foi para longe fugindo do que era tóxico ao extremo aqui com essa pessoa. Para alguns tem. Tá? E aqui, perdão, gente, pelo barulho.
essa pessoa, ela quer muito ser independente em todas as áreas e sentidos, mas sempre na dependência de que alguém favoreça isso para ela. Já viram isso? Olha como essa pessoa é doida. Ela quer independência, mas sempre sugando alguém. E você não consegue ser independente se você está sempre sugando alguém, ou tudo que você adquire e consegue se escorando nos outros, sugando dos outros, tirando dos outros. Tirando pelo amor dos outros, a confiança que os outros depositam em você, a amizade, o amor, a parceria, a família. Ele quer ser independente, mas sempre precisa dos outros ou sugando os outros. Ele quer a validação dos outros. Ele quer as vantagens, mas que vem do outro. Ah, isso não é independência, né? Isso é ser a pessoa mau caráter aproveitadora. Aqui também tem... Essa pessoa se acha muito esperta, inteligente, e ela se usa muito aqui no Tuareg, ó, do poder da fala, da manipulação verbal e do poder mental, do poder físico. Então, ou ele tenta pela agressividade física, o medo, a intimidação física, ou pela manipulação psicológica, tortura psicológica, confusão psicológica, medo e culpa que ele causa no outro, triangulação. Então, ele sempre se usa da manipulação verbal, mental, física, impondo medo, descontrole, tudo isso, para obter o que quer das pessoas. Se ele precisa fazer uma espécie de lavagem cerebral, contar só a versão dele, esconder coisas, mentir, ocultar, fazer pelas costas. É esse tipo de pessoa. Aqui fala muito de revelação pela justiça divina nos seus caminhos e liberdade, né? Aqui fala de confiança cega. Talvez você estava confiando cegamente e a espiritualidade, a justiça divina não achou certo o que a pessoa estava fazendo nas suas costas, ou fazendo manipulando, ou fazendo mentindo, enganando no interesse, né? E trouxe para você a revelação. Aí a confiança cega, você se libertou. Aí foi você que teve a independência aqui, ó. O livramento. Aqui fala muito de perseguição, de controlar pela força, de perigo, de dominação. Foi isso que para alguns você estava vivendo. A pessoa queria dominar seu financeiro para ter você na mão, dominar seus passos, suas amizades, seu trabalho, tudo. E você percebeu. E aqui para alguns, ou a pessoa já perseguiu você, seja por rede social, stalkeando, ou perseguiu fisicamente para amedrontar você, ou fez, ou faz, ou pode vir a fazer, pode estar no passado, no presente ou prestes a acontecer. E para outros, você descobriu, talvez aqui, que ele tinha uma Maria da Penha por agressividade de uma ex, por perseguição de uma ex, você foi descobrindo os podres, né? Que não foi bem assim que ele terminou com a ex, porque ele traiu a ex. Você começou a ver as coisas que ele mentiu e ocultou, o que ele contava, uma parte era verdade e o resto era mentira. Porque esse aqui, ele já teve alguma coisa de perseguição, de problema com justiça, e se não teve problema com justiça, é porque ele ameaçava, ou ele perseguia as pessoas para não processar, para não botar na cadeia, para não botar um processo, para não pedir pensão judicialmente. Tudo coagindo pelo medo, pela agressividade física, perseguição via internet, perseguição física, né? Aí você chegava num lugar, ele estava lá para intimidar você, controlando seus passos, fazendo um fake. Perseguição, tá? Pelo controle da força, e para alguns tinha dominação, e você viu o perigo e picou a mula, né? Eu ficar com esse psicopata aí, com essa psicopata, tô fora. Tem uns assim? Tem. Tava tóxico? Tava. Então aqui, gente, é por isso que para alguns essa pessoa quer ver você pelas costas. Para alguns ele até tentou perseguir você aqui, ou tá fazendo isso, ou tentou fazer, ou vai tentar, para querer voltar. Porque aqui tem aqueles que são orgulhosos demais, que não querem dar o braço a torcer e dizer que não corre atrás de ninguém. Tipo narcisista grandioso, que não corre atrás. Mas tem o tipo narcisista vulnerável, é só um exemplo para vocês entenderem. Que ele corre atrás sim. Inclusive ele chora, ele faz a vítima, ele pede ajuda.
Aí quando você nega, aí ele começa a tentar se vingar de você pelas costas. E quando é o grandioso, o maligno, o perverso grandioso, muitas vezes ele se acha bom demais para correr atrás e não vai mais. Ele prefere investir numa outra vítima e é bom para você. Mas quando é o vulnerável, às vezes ele ainda tenta, tá? Mesmo depois de anos, quando acha que tem uma oportunidade de vir atrás, de perseguir. E esse aqui stalkeia, stalkeia. Lana, eu bloqueei tudo, não tem como ele ver absolutamente nada, isso eu tenho certeza. Aí você ignora essa informação. Mas para aqueles que ele pode ter um macaquinho voador, alguém que passe uma informação, né? Uma amizade, um parente, um vizinho, ou que ele tá próximo, que ele pode passar na frente da sua casa, do seu trabalho, que ele pode fazer um fake. Para esses, a pessoa ainda tenta saber e fica tentando, tá? Seja na vida real ou no virtual. Então aqui, gente, para muitos é por isso que quer ver pelas costas. Deixa eu ver aqui. Perdão, gente. Se essa pessoa é magiada ou se ele faria os arrombados durando, andando na motinha, né? Gente, pra você que tem essas motinhas aí, bicicleta com motor, que vocês acham que vão pegar a mulher com isso aí, gente, isso daí dá nos nervos. Tá? Vai andar de bicicleta normal, pelo amor de Deus, tá? Ou compra uma moto e não mexe no escapamento. Cresça, amadurecer não tem mais 15 anos, tá? E isso aí não é chamariz de mulher, não. As mulheres têm aversão, nojo, ranço disso aí. Ó, aqui eu perguntei, gente, se pra alguns... Parece que tá andando no cortador de grama, tá? Vocês são ridículos, porque vocês andam nessa porcaria, parece que tá... Não é uma... A mulher não vai pensar que é uma moto, não, filho. Vai pensar que você tá andando em cima do cortador de grama. Olha lá o fulano passando com o liquidificador dele lá. E achando que tá abafando, né? Voltando aqui, Frei Rogério, porque me desconcentra essa bosta. Questão da magia. Ó, aqui, gente, para alguns casos, não é para todo mundo, confirmou que essa pessoa pode estar magiada, alguém magiou, tá? Porque esse aqui qualquer um pode ter magiado por vingança, desde você até uma ex, algum desafeto da vida, da família, qualquer um. Esse aqui, não falta quem detesta ou quem gostaria de ver ele pelas costas. Mas eu quis ver se essa pessoa poderia, por algum momento aqui, tá pensando, além de rogar praga, inveja e zica em você, se ele poderia estar sujeito aqui a fazer alguma coisa nesse sentido para você. E aqui fala muito de justiça, tá? O Artemi fala muito de justiça. Então pode ser aqui, gente, que essa pessoa, para alguns casos, não é para todo mundo, ele ache que rogar essas pragas ou até vir para alguns casos a manipular alguma simpatia, alguma coisa, seria justo para fazer para você. Tanto para ter de volta, tanto para se vingar, tá? Para alguns casos, poucos tem, seja homem ou mulher, tá? Pode ser até que a pessoa faça meio no ímpeto, né, sem pensar, justamente porque ele acha que é justo você passar por alguma coisa negativa porque ele tá passando. Então, desde uma simpatia, eu não vejo aqui alguns fazendo magia de grande porte, tá? Mas alguma simpatia, alguma oração contrária de amarração, praga, maldição verbal, né? Esse tipo de coisa, inveja, mal olhado, zica, tudo que coisa ruim, sim. Mas para a grande maioria aqui eu não vejo a pessoa em si manipulando magia. Forte, com médium, encomendado, essas coisas não. Máximo umas simpatias, umas orações e muita zica, muita coisa ruim lançando em você. Mas para alguns casos aqui sim, para alguns ele ou ela tá magiado. E aí qualquer um pode ter magiado aqui, não vou me ater porque não, né, não vou investigar. Mas para alguns tem. E se pegou é porque deu brecha. Tá? Então, no máximo aqui, para a grande maioria, e eu vou dizer para vocês, tá, gente? Às vezes inveja e olho gordo é pior que feitiço. Porque o feitiço tem um prazo de validade, ele acaba, ou você vai lá, desmancha, já era. Mas a inveja é a pessoa constantemente desejando mal, desejando que dê errado, amaldiçoando, rogando praga, jogando enguiço, né? E aí é muito pior, porque é constante, ó, isso aqui é constante.
Então você busque se limpar aqui dessas energias naquilo que é a sua fé. Seja novena, vai fazer uma libertação na igreja, vai tomar um passe, vai defumar a casa, vai tomar uns banhos, faz uns ritual de proteção na sua casa, em você, defuma a sua casa, traz uma renovação energética, tá? Para que as coisas que essa pessoa fica mandando também não feche seus caminhos, não enguice aí seus caminhos, tá? É isso aqui. O senhor quer dizer mais alguma coisa, filha Rogério? Então, as intenções, para a grande maioria dessa pessoa aqui, principalmente para os casos que era afetivo, para alguns ele vai se voltar para uma nova fonte de suprimento porque ele se acha bom demais para querer lutar e mudar por você. Para outros, ele vai dar um tempo e vai voltar a perseguir e fazer a vítima para puxar você de volta. E para outros aqui, os planos e as intenções, a prioridade é sair da situação que ele tá que não tá boa. Nem que para isso ele tem que vender a alma pro diabo, pactuar com Satanás, né, casar com o velho da lancha, arranjar um outro pato para depenar, sugar uma mãe, sugar um familiar, sugar um irmão, um pai, qualquer um. Tá? Tem essas situações? Tem. Inclusive aqui alguns sugadores de mãe, ó. Tá? Então aí vai querer sugar o que puder aí da figura materna, ou da filha, ou da irmã, quem fez papel de mãe. Aí, ó. E de novo, tá, gente? Se a pessoa aí tá passando o sofrimento que tá passando e querendo jogar a responsabilidade em cima de você, se fazer de vítima. Ele é o coitado, ela é a coitada. Cuidado para aqueles que estão pensando aí em dar um tempo e voltar atrás de você, perseguir de novo, tentar de novo, para ele não vir justamente com essa questão de apelar para sua empatia. Coitado de mim, estou passando necessidade, me ajude. Né? Esse tipo de coisa, tô doente do emocional, tô doente do vício, tô doente do excesso, tô doente da minha compulsão, tô doente do espiritual, me ajude. Então, cuidado aí, porque tem uns espertalhão assim. Mas tem uma grande maioria que não vai procurar, não. Ele vai preferir sugar uma nova pessoa que não conheça ele, não sabe quem ele é, não sabe do caráter dele e que ninguém possa aí dar informações, tá? Sobre ele. Pra sair da merda que ele tá. Aí, quanto mais ele cavar esse aqui, mais ele vai se enterrar. Tá? Mas o azar é o dele. Aqui nós temos os signos Áries, Capricórnio. Outro dia perguntaram pra mim, por que quando sai a carta da Lua, você não fala que é o signo de Peixes? Bom, gente, cada tarólogo, cada cartomante tem uma vertente de estudo diferente. Alquimia europeia, astrologia europeia, hindu, sei lá o quê. Então, gente, aqui depende da vertente que é estudada. Eu considero a carta da Lua regida pela Lua. Né? Então, para mim, eu considero Câncer e Escorpião. Mas tem vertentes que consideram Peixes. Dependendo dos planetas, dependendo da vertente de estudo. Né? Que nem tem alguns tarôs que a carta da Justiça e da Força, o número é invertido. Né? São correntes diferentes de estudo. E eu, particularmente, acho que em algum momento lá da Idade Média foi uma grafia errada que saiu na hora de imprimir as lâminas e ficou daquele jeito. Né? Que não tem um fundamento maior da numerologia, pode ter sido só um erro de impressão, mas ficou daquele jeito. E tem vertentes que seguem de um jeito e outras de outro. E a gente também faz combinações, quem tem mentor não abre só oráculo, mas tem mediunidade, faz acordos com mentores de determinadas cartas e coisas que só faz sentido para mim e meu mentor. Né? Por exemplo, no oficial, a carta do carro é Câncer. Eu considero Áries, porque para mim a força de Marte é mais forte ali. Então, depende muito, gente. Não é uma fórmula mágica de bolo e você estuda tarô 30, 40, 50 anos a vida inteira e não sabe tudo e não aprende tudo. Depende de como você estuda, depende da espiritualidade que te acompanha, os acordos que você faz com seus mentores para sinalizar determinadas coisas. Tá? Então não existe muito uma fórmula do totalmente certo, totalmente errado. Depende muito, principalmente quando é médium, que não é só um oraculista que só abre cartas. Tá? Às vezes eu explico, gente, que nem todo mundo tem a obrigação de nascer sabendo, né?
Então, tem algumas diferenças? Tem sim, tá? Como no baralho cigano, cada carta é regida por um planeta, né? E diante disso, eu vejo os signos na mesa. Por exemplo, aqui, ó, tá? Aqui não são os signos normais. Aqui é regida pela rebeldia da lua negra de Lilith. Então, não tem aqui como eu ver nenhum signo, tá? Aqui é Quiron. Mas aí depende da vertente de como estuda ou não estuda, tá? Porque não é só chegar aqui, como eu já vi aí gente fazer, que copia aqui o canal, não só os meus bordões, mas anota tudo que eu falo aqui das cartas, que só faz sentido muitas vezes pra mim e meu mentor, e ela repete lá, né? Não sabe nem por que tá falando. Infelizmente tem, né? Então aqui, Áries, Capricórnio, Sagitário, Virgem, Touro, Leão e Escorpião, Sagitário de novo, Touro, Libra e Gêmeos, Libra, Gêmeos e Virgem, Gêmeos e Virgem de novo, tá? Pelos elementos, tá bem forte o fogo, Áries, Leão e Sagitário, tá forte. E tem bastante Gêmeos, Libra e Aquário, Gêmeos, Libra e Aquário. São os mais fortes. Aqui nós temos Iorimá, as Santas Almas, os pretinhos velhos. Temos Xangô, temos Exu, temos Oxum, temos povo cigano, temos Nanã, temos Iemanjá. Temos Ogum. Já falou Ogum e Yara aqui, ó. Confirma, tá? O Rogério falou forte Ogum e Yara. Perdão, gente. Ó, confirma de novo aqui, ó, que eu quis confirmar Ogum e Bará, tá? O Exu. Tem mais algum? Nanã, já falei. Oxóssi. Ó, o próprio Oxóssi respondeu. Vocês viram que eu viro na frente de vocês, tá? Ele quis confirmar o Oxóssi. Tá aqui, Jurema na mesa. Caboclo de pena. Tá? Macaia. Aí, pra quem vem junto, Ossan e Oxóssi é junto, senão é só Oxóssi. Tá? É isso aqui, gente. Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Vocês viram que eu ia fazer um plano aqui, Frei Rogério meio que mudou os planos. Mas saiu, né? As intenções, os planos da pessoa. Mas o título vai ser um pouco diferente aqui, tá? A gente faz um plano, Deus faz outro. Né? Me contem tudo. Ah, as letrinhas, né, Frei Rogério? Obrigado. Frei Rogério, nos 45 do segundo tempo, lembrou das letrinhas. Quantas? Eu nem perguntei quantas, ele já falou 10. Pode ser nome, sobrenome, apelido, nome do meio, seu, da pessoa. Vamos ver se bate aqui, né? As letrinhas. Letra L, de Luan, Luana. L de lua, essa pessoa pensa muito em você no período noturno. Livramento, Frei Rogério fala. Para alguns foi livramento. B de Bia, de bola. Bianca. Beatriz, Beto. Brasil, Frei Rogério falou. Bote. Bote e Boto. Ele falou Bote e Boto. E aqui ele falou Leandro. Leandro. G de Gustavo. G de grama. Por que grama, Frei Rogério? Ganância, ele falou. Ó, saiu outro B, tá? Pode ser que tenha dobrado nome e sobrenome. Bagagem, Frei Rogério falou, deve ter gente que tá fazendo as malas ou trabalha com bagagem em hotel, em aeroporto. Bagagem. C, de coração. De carinho, você dava muito carinho pra essa pessoa, né? Consciência, Frei Rogério falou, ele tá tendo consciência aqui de algumas coisas, mas parece aqui que a ganância ou o orgulho é maior. F. Ferramenta, Frei Rogério falou. Se a pessoa trabalha com ferramenta, ferragem, ferro, ou é algum, metalúrgica.
ou ferrovia, de trem. T de Tiago, de Tereza. De Tânia, Tamires. Túlio e Tiago. Tentativa, o Frei Rogério falou. Essa pessoa ou fez ou vai fazer alguma tentativa aí, de alguma coisa. V de vingança, Frei Rogério falou, tá? Ah, tô aqui alguns aí estão querendo ver você pelas costas mesmo. Vingança. Quantos tem, Frei Rogério? 1, 2, 3, 4. E de Evelyn, de Eliana, de Elaine, Eliane, Elton, Everton, Elson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esperança. Tem alguém ainda que tem esperança? É você ou é a pessoa? De mudança, sei lá do que da pessoa? Ó. Operadora. Essa pessoa trabalha com operadora? Opera alguma coisa? Operador de telefone? Você tá trocando o número de telefone? Ou pensando em trocar? Por causa da pessoa que persegue? P de Patrícia. De Pilar. De polícia. Pode ser preto, pretinha. Pode ser apelido? Pode. Pedro. Essa pessoa é cabeça dura, né? Teimoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L de laranja. B de bola. G de gato. C de casa. F de farinha. T de trava. V de veículo. E de Helenice. Helenice. O de Otávio, Odete. E P de Paulo, Paula. Tem alguma coisa de veículo, transporte aqui que o Frei Rogério tá falando, tá? Veículo, transporte. Pode ser ferroviário, carro, bicicleta. Alguma coisa de veículo, transporte. Depois me contem, tá? O que bateu, o que não bateu. E no final dá uma conferida lá nos achadinhos da Laninha. Fica fixado aí no primeiro comentário, tá? Quiser mandar um e-mail pra mim pra pedir consulta, tá aí também. Me contem tudo. Minha gratidão, muita paz e muita luz.